Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa dos educadores aqui no canal da Seitio Noie do YouTube. Muito obrigado, você que já está conectado, que já está aqui ansioso, aguardando para mais uma das nossas atividades. Você que já está conectado, deixe o nosso like, clicando aqui embaixo no nosso vídeo, para que o YouTube entenda que essa nossa atividade, ela tem relevância. Muito obrigado. Você, caso ainda não esteja inscrito, né, no nosso canal, faça a sua inscrição. Bem, conforme estamos anunciando, estamos na terceira quinta-feira do mês de julho e estamos trabalhando todas as quintas desse mês, rodas de conversas com foco na criatividade. E hoje teremos uma belíssima roda de conversa com o tema Educação da Vida, desafie-se a fazer. Vamos então trazer as nossas convidadas, iniciando pela preletora em grau sênior, Fernanda Negrão Chaves Caielli. Olá Luiz, muito obrigada. Olá pessoal que está nos acompanhando. É muito bom estar aqui mais uma vez e dar continuidade, né, às nossas rodas de conversa desse mês. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado. Vamos ter também a participação da preletora em grau sênior, Maria Dalvaneide Oliveira Araújo. Muito obrigada, preletora Luiz. Gratidão imensa de estar aqui, né, com essa oportunidade de fazer essa troca, com essa roda de conversa, com pessoas tão ilustres e com você aí, que está nos assistindo. Né? Participa aí também no chat, mas com certeza vai ser uma tarde maravilhosa. Muito obrigado, preletora. Então, completando a nossa roda de conversa, vamos ter a participação da preletora em grau aspirante, Ellen Danuzzi Bressanelli. Olá, preletor Luiz Gomes, muito obrigada pela oportunidade. Olá, minhas colegas, amigas preletoras também, que alegria dividir a tela com vocês aqui para essa roda de conversa mais do que criativa, né? E muito obrigada também a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Bem, antes de entrar no tema aqui da nossa roda de conversa, queremos agradecer, né, as pessoas que estão interagindo conosco, publicando lá nas nossas redes sociais as nossas tarefas em forma de desafios. Então, na primeira quinta-feira, o nosso desafio foi bater uma foto de algo que esteja nos encantando e nos maravilhando naquele momento. Na segunda quinta-feira, o nosso desafio era um objeto que iria para o lixo, transformamos ele
né, num objeto que ainda conseguimos dar utilidade para ele. E o desafio de hoje será uma surpresa. Fiquem conosco até o final do programa para sabermos, então, da preletora Fernanda, qual será o desafio de hoje. Bem, então, conforme foi anunciado, né, o nosso tema de hoje, educação da vida, desafie-se a fazer. Então, nós vamos fazer aí a nossa primeira rodada dessa roda de conversa. Queria iniciar aí com a preletora Dalvaneide, por favor, com a palavra. Ai, que bom, né? Gratidão imensa, né, de estar aqui falando sobre criatividade. Criatividade, para mim, é um tema que eu conheci, né, a ideia de ser criativa, a possibilidade de ser criativa quando eu conheci a Seitinoe em 84. E hoje eu vejo que a criatividade ela entrou na educação, né? A pedagogia da criatividade, a aprendizagem pela criatividade, porque hoje cientificamente é comprovado de que qualquer ser ele é criativo, né? Mas que não é tão simples, não é tão fácil, mas é preciso de um exercício. Então, assim, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Dalvaneide, como o preletor Luiz falou, eu sou preletora daqui da Regional Pernambuco-Recife, nordeste do nosso país, né, e acabei de concluir o doutorado na Universidade de Coimbra em educação, e uma das vertentes da minha pesquisa é exatamente essa questão da inovação pedagógica, né? A gente entender que todo ser humano, independente de sua idade, ele é filho de Deus, ele tem potencialidade infinita, e nós podemos, sim, estimulá-los a ter essa criatividade. E que isso não é uma coisa que caia do céu, é uma coisa que é um exercício, mas que é possível, né, para todos, né? Então, a gente vai aí discorrer mais um pouco, né, durante essa tarde, mas eu já dou um spoilerzinho que eu gostei muito, eu uso muito esse livro, né, Viver com Pureza. Quem puder adquirir aí na nossa livraria virtual, que trabalha muito essa questão de como a gente desenvolver a nossa criatividade. Tá bom? Muito bem, muito obrigado, né? Parabéns pelo seu doutorado. Tenho certeza que esse título vai trazer grandes benefícios para a humanidade, preletora, pode ter certeza disso. Obrigado, viu? Gratidão. Muito obrigado, né? Preletora Fernanda? Então, olá, uma alegria imensa. Parabéns, Dalvaneide. Nossa, que alegria, né? E muito obrigada por estarem aqui conosco. Porque, né, é tão importante a gente falar sobre a criatividade que a gente vem aqui discorrendo, né? Nesse mês já chegamos à terceira roda de conversa para conversar, para lembrar, no fundo, né, que somos criativos, gente. Porque será que não ficou latente na gente essa questão da criatividade, né? No programa anterior eu perguntei, você se sente criativo? Porque muitas vezes a gente não se sentia criativo, e agora a gente está vendo aqui, através das publicações, do compartilhamento das tarefas, o pessoal exercitando essa criatividade, né? Então, da importância da gente se empenhar, né, de que a criatividade não, ela está aqui latente, né? Se a gente não cutuca, entre aspas, como é que a gente expressa essa criatividade como qualquer um dos nossos talentos, né? Tem que sair da nossa zona de conforto, né? Tem que pôr a mão na massa, não é assim? Então, vou deixar vocês falarem um pouquinho mais, daqui a pouco eu retorno aqui. Muito obrigada. Maravilha. Preletora Ellen? Olá mais uma vez, né, a todos os amigos aqui, que alegria dividir a tela com vocês para falar de criatividade, né? Muito obrigada também a todos que estão aqui conosco. E acredito que quando falamos, né, em criatividade, muitas vezes nos vem uma memória de que a criatividade está muito associada à própria infância, né? Mas a verdade é que a criatividade permeia a nossa vida em todos os aspectos, né? E o objetivo, talvez, né,
seja a gente olhar para nós mesmos e entender que com as atividades que eu tenho a desempenhar hoje, as ações, as pessoas com quem eu convivo, o lugar onde eu estou, eu posso imprimir criatividade, né? E é muito interessante nós nos conhecermos e sabermos, né, o quanto nós somos criativos naquilo que nós desenvolvemos. Porque a criatividade está muito ligada, ela está numa atmosfera também da originalidade, né? Da criação, daquilo que só você consegue imprimir uma característica própria sua. Né? Isso está ligado à criatividade também, que é diferente da inovação, por exemplo. Né? Porque inovar é pegar algo que já está feito e tornar aquilo ainda melhor. A criatividade é quando eu crio um valor novo, né, para aquilo que eu estou manipulando, para algum material, ou mesmo para o espaço onde eu vivo, por exemplo, ou para uma tarefa que eu estou desempenhando, né? Eu posso ser mais criativo naquilo que eu estou fazendo? Eu posso despertar essa criatividade que muitas vezes, e na maioria, está ligada ao lado artístico, à contemplação do belo, mas não necessariamente, porque eu posso olhar para o lugar onde eu estou e tornar aquele ambiente mais criativo, fazendo com que eu tenha esse olhar, né, observador para o belo, por exemplo, e mais vezes no nosso dia a dia. Muito obrigado. Só registrando aqui, né, a Ellen, ela faz parte, né, Ellen, da diretoria do Clube do Artesanato da Seichonoye. Então, durante a roda de conversa, Ellen, se você quiser ficar, né, aí à vontade de trazer alguma experiência lá do clube, que a gente já sabe, né, que tem, assim, inúmeras experiências. Bem, a preletora Dalvaneide citou, né, o livro, então, caso você ainda não tenha o livro citado ou queira mais algum livro da Seichonoye, fique à vontade para você consultar a nossa livraria virtual, né? Então, aparece aí para vocês o site, tá certo? E também, durante o nosso programa de hoje, caso você tenha alguma dúvida, caso você tenha alguma sugestão para que o nosso programa ele se aprimore cada vez mais, fique à vontade para enviar um e-mail para pergunteaopreletor@sni.org.br, né? Então, mande a sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, sua contribuição para que esse nosso programa atinja cada vez mais o seu objetivo, tá certo? Bom, dando continuidade, então, a essa nossa roda de conversa, queria conversar, né, e fazer aí uma pequena provocaçãozinha aí nas nossas convidadas acerca da questão do desafio, sabe, do se desafiar. A gente sabe que muitas pessoas, na falta de alguém que me limite, muitas vezes quem faz isso comigo sou eu mesmo, né? Então, queria que vocês falassem aí um pouquinho para a gente dessa questão do desafio. Eu posso começar? Por favor, pode Eu queria pegar o gancho na fala da preletora Ellen, né? Dessa questão da criatividade, que a criatividade, né? Eu fiz uma palestra, nós tivemos uma palestra aqui, né, preletor Luiz, eu acho que o ano passado, né, sobre a educação, né, da criatividade, né? E eu trazia, né, que as pesquisas no MIT, ele vem comprovando, através de Hennigs, alguns equívocos que a gente tem quanto à questão da criatividade, que é isso que a preletora Ellen trouxe aqui, né? Às vezes as pessoas acham que ser criativo só é quem é artista, e não é. Qualquer um de nós somos criativos. Todos nascemos criativos. O que é que acontece? É que muitas vezes a educação dessa criança ela termina sendo bloqueada, essa criatividade, porque foi dito não pode, você não consegue, né? E aí vai acumulando e ela vai achando que realmente ela não consegue. E esse é um dos equívocos. O outro é achar que a criatividade é uma coisa que vem do céu. Pum, caiu, né? E não é o exercício de cada dia. Aí vem o desafio, né? Que é o que você traz para a gente. A gente se desafiar é fundamental para a gente exercer nossa criatividade. A preletora Ellen ainda trouxe aí a diferença da criatividade e da inovação.
para a gente inovar, a gente precisa ser criativo. Né? Às vezes, por exemplo, um exemplo que, inclusive, eu me lembro que eu dei isso na palestra. Quem inventou o Clips, minha gente, foi um gênio, né? Mas eu fico imaginando como era a vida antes do Clips. É o Clips que tem um pegador de roupa, né? Do Clips. Mas veja, quem inventou o Clips? Mas o que fizeram com o Clips são vários gênios. Sim. Transformaram o Clips num pegador de roupa, transformaram o Clips num negócio bem coloridinho, cheio de, né? E inovaram, mas inovaram exercendo a sua criatividade. Né? Então, a importância da gente olhar para aquilo, né? E mesmo quando a gente vai inovar, a gente também está colocando a nossa criatividade. Mas isso só é possível quando a gente se abre ao desafio. Né? O desafio, aquilo que parece ser uma dificuldade, na verdade, ele é um desafio na nossa vida para que a gente possa superar as nossas limitações que são dadas muitas vezes por nós mesmos. Né? Muitas vezes por nós mesmos. Nesse livro, Viver com Pureza, na página 207, né? Esse livro que é do professor Seiichi Taniguchi, né? Na página 207, ele fala sobre essa questão da gente superar as nossas dificuldades. Né? E ele diz assim, eu gostaria de ler, né, um pedacinho, só para poder a gente entender um pouco, quando ele diz assim: se você fracassar em alguma tentativa, alegre-se, pois isso significa que você viveu uma experiência e aprendeu com ela. Que lindo. Hoje, a gente tem que vivenciar, tem que ter na nossa vida, valorizar as nossas experiências, muito mais do que o poder aquisitivo. Às vezes, comprar um celular de última, né, de geração, a gente fica super feliz na hora que compra. Daqui a pouco a gente não quer mais, já quer outro, porque já lançou outro. Mas viver uma experiência de você estar tentando fazer algo com suas próprias mãos e aquilo ser produzido por você. Viver a experiência de você montar alguma coisa na sua casa, um jantar para amigos, até aquele momento, vivenciando aquele momento que é fruto de algo feito por você, isso não tem superação. Isso perdura por toda a vida. A emoção, ela fala mais alto. Né? Então, vencer esse desafio é vencer esse desafio a partir dessas emoções. Né? E trabalhar, fazer algo com as mãos, é um caminho que hoje já é comprovado pela neurociência, de que é o melhor caminho para a gente atingir o nosso equilíbrio emocional. Né? Então, mas eu vou deixar aí para as minhas colegas falarem. Você sabe, Dalvanede, que ouvindo você falar, eu me lembrei de duas coisas. O professor Seiichi Taniguchi, autor do livro que você, inclusive, está sugerindo, né? Aos 80 e poucos anos, ele se matriculou num curso para aprender a tocar violino. E aí as pessoas diziam para ele, mas, professor, aos 80 e poucos anos, o senhor vai aprender a tocar violino? Ele brincava dizendo assim, não, é só porque quando eu voltar da outra vez, essa parte eu já fiz, eu já dei início, é só continuar, né? E uma outra coisa que me lembrou também, quando você fala da alegria que a gente sente quando vê algo produzido por nossas mãos, eu tenho uma amiga que é professora de artes, e ela não deixa os alunos dela dizer assim, professora, está pronto, acabei. Ela pede para que eles digam assim, professora, nasceu. Nasceu. Aí ela entende que ele finalizou. Muito bom, muito bom. Ellen? Sim, vamos então, né, continuar conversando aqui. Que bom que é falar de criatividade, né? Eu acho que todos já trouxeram alguns pontos aqui muito importantes, né? Quando a gente fala sobre esse assunto, eu tive a alegria de ser professora de arte durante 12 anos, né? Até me dedicar agora somente ao movimento da Seichonoye. Mas nessa minha caminhada, no trabalho como professora de arte e como artesã também, que foi uma herança familiar que recebi pela família de minha mãe. Minha mãe também é uma grande artesã, tenho tias, né? Que são pessoas muito habilidosas, com vários materiais. Mas, além disso, acredito que o desafio é o que nos move, né?
Então, o desafio deve ser aquele impulso, né? Aquele empurrãozinho, né? Quando alguém olha para você e fala, vamos fazer isso, você olha para você e pensa, nossa, será que eu consigo produzir essa peça? Eu não conheço tecnicamente essa peça. Mas mais do que você conhecer a técnica, mais do que você conhecer o material que você vai manipular, mais do que você ter a noção do próprio tempo que você vai precisar dedicar para produzir alguma coisa, é você decidir a fazer aquilo, né? Eu lembro muito de uma frase que a minha mãe utiliza em alguns momentos, aonde ela fala assim, que o bom da festa é esperar por ela, né? Ou seja, o bom da produção de qualquer trabalho artesanal não é o resultado em si, né? Mas é a forma como você percebe e observa e constrói o seu processo criativo, né? Então, quando você, por exemplo, uma das frases que eu mais ouvia quando eu era professora, talvez duas, né? Como professora de arte e em diferentes faixas etárias, permitindo essas experiências em sala de aula, é assim, professor, eu não sei desenhar, quando envolvia a habilidade de desenho em alguma proposta, algum exercício, ou então, professor, eu não tenho paciência, né? Então, essas duas coisas apareciam muito seguidamente, né, na fala dos meus alunos. Então, quer dizer, quando você olha para um trabalho manual, por exemplo, e você pensa, eu não tenho paciência para isso, né? Talvez a pessoa nunca experimentou. É o que a preletora Dalvanede trouxe para nós. Talvez ela nunca se permitiu a esse processo de criação, a mergulhar nesse universo, muitas vezes da imaginação, que nos descola da nossa rotina, que nos descola do virtual, do mecânico do dia a dia e nos leva para essa outra esfera mais analógica, né? Que requer esse fazer, essa paciência. Então, quer dizer, às vezes a pessoa não se permitiu a experimentar. Ela pode não ter paciência para algumas coisas no seu dia a dia. Mas será que para fazer um trabalho artesanal ela realmente não tem paciência? Se ela se permitir a essa experiência, comece com poucas ações no seu dia a dia, né? Ah, você gosta de origami, por exemplo? Então, se permita pegar um papel e dobrar um aviãozinho, a dobrar uma flor, a dobrar um sapinho, olhando o tutorial, olhando uma imagem de um passo a passo. Comece devagar e comece aos poucos, né? Mas nós vamos perceber que todo o fazer que dá trabalho, que exige tempo, que exige dedicação, gera uma satisfação e uma alegria quando você consegue atingir aquele objetivo muito maior do que imaginamos muitas vezes, né? E essa alegria nos alimenta e também nos impulsiona a nos desafiar cada vez mais, né? Mesmo diante daquilo que você não faz ideia que consegue fazer, né? E o mais interessante é observar que esse processo criativo, ele está relacionado às nossas memórias, às nossas experiências, né? Mas eles pode estar relacionado às tarefas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu estou executando uma tarefa que eu preciso fazer para o meu trabalho. Será que eu posso imprimir uma maior criatividade de forma que eu agilize, torne esse processo mais eficaz, torne isso mais benefícios, traga maior benefícios a outras pessoas com aquilo que eu estou fazendo? Isso também é ser criativo naquilo que está diante de nós, né? Então, o importante é nos observar e nos permitir, né, que no nosso dia a dia as pequenas ações, as pequenas tarefas, que eu ainda vou trazer algumas dicas aqui para vocês, de como no nosso dia a dia nós podemos ter pequenas ações que favorecem o despertar ainda maior da nossa criatividade, né, para que a gente se sinta pessoas merecedoras, né, dessa percepção, dessa observação que o ato criativo nos proporciona de fato, né? Obrigado, obrigado. Fernanda? Estou adorando aqui escutar, estou bebendo palavras de vocês e pensando no que a gente vem construindo, né, ao longo desse mês, nessas semanas, dessa questão da criatividade, o quanto ela está relacionada, né, com o nosso sentimento, como expressar a alegria, com a satisfação, né? Então a gente sempre fala
que o nosso olhar não pode estar no produto final, né? Tem que estar ali no envolvimento com a tarefa, né? Com o fazer. E isso implica mesmo, né? Em se desprender às vezes da pressa, né? Se desprender daquilo que é mais prático, para se permitir, né? Fazer. Porque eu posso pensar, não sei, um colar, aí vou na barraquinha e compro ali ele pronto. Na barraquinha pode ser que seja até artesanal, mas a gente sabe que tem alguns que são produzidos assim e industrializados. Mas e o prazer de conseguir fazer e ficar ali envolvido na confecção e ver aquilo se tornar pronto? E o que a gente percebe nas crianças e nos jovens atualmente é já esta visão, né, de que não tenho paciência que você trouxe, porque eu já quero saber fazer, já quero que aquilo fique perfeito. Então, eu coloquei, né, outra vez que eu falei, gente, eu não sou uma pessoa criativa, eu não tenho habilidade, eu tinha este sentimento. Então, tive que vencer a barreira disso mesmo, do percurso, né? Porque se eu fosse esperar, olha, se eu não treinei determinada habilidade, como é que eu quero que do dia para a noite eu saiba fazer com perfeição? Sim, é verdade. Então, a gente percebe isso, às vezes, no olhar do jovem, no olhar da criança. Então, o professor Masaharu Taniguchi, no livro Descoberta e Conscientização da Verdadeira Natureza Humana, no capítulo 4, se eu não me engano, gente, que é por nome aqui, na minha edição ele está na página 36. Ele traz justamente isso dos jovens, né? Ele está se referindo aqui à autoconfiança, mas ele está falando do pensamento, que às vezes o jovem pensa equivocadamente que ele tem poucos dotes, e aí, aqui, né, vamos traduzir para habilidades, talvez, e restringe a capacidade inata. Então, ao fazer isso, ele fala, entretanto, boa parcela dos homens que se tornaram grandes líderes, dirigentes de grandes organizações, renomados inventores, notáveis estadistas, pareciam, à primeira vista, indivíduos medíocres, entre aspas, mas em certa oportunidade conseguiram sucesso em algo que realizaram. Tomaram consciência de que são capazes e aí passaram a se esforçar, que eu acho que é a palavra-chave, né? Seriamente na direção indicada. Então, talvez e aí mais para baixo, né? Ele fala assim: por maior que seja o seu talento inato, ele não se manifestará enquanto você não empenhar esforços. Ah, que lindo. Então, talvez seja isso, né? Aqui hoje a palavra paciência quer dizer, olha, a pessoa já quer aquilo pronto, né? Cadê o meu esforço, o meu empenho? E justamente desse esforço e desse empenho vem até a satisfação, né? O sentir-se satisfeito, envolvidos. Então, Maravilha. Eu queria, antes de passar aí a palavra, né, para a Dalvaneide, trazer também uma experiência. Uma amiga minha, a filha dela tinha que fazer um trabalho e olha que legal, ela se desafiou também a aprender para ajudar a menina. Então, assim, ela se matriculou no curso e falou, filha, sabe, eu vou aprender junto com você, nós vamos aprender juntas. E aí, assim, ela foi incentivando a menina. Então, que legal que é isso, né? Esse envolvimento dessa mãe de dizer, ah, filho, o trabalho é seu, quem tem que fazer é você. A nota vai ser sua. A professora não vai dar 5 para você e 5 para mim, nota 10, né? Mas o bacana foi isso, dela ter se desafiado a falar, não, é desafiador para minha filha, eu vou, como a Fernanda diz, vivenciar essa etapa, né, do aprendizado, estimulando ela, e aí, no final, as duas acabaram aprendendo. Diga lá, Dalvaneide. Preletor Luiz, ouvindo agora a Fernanda, né? Hoje já se sabe que muitos, eu não tenho os números agora de cabeça, mas assim,
um quantitativo muito alto de jovens que está vivenciando o que se chama hoje, né, a doença da alma, que são todas essas síndromes, né, que tem a síndrome do pânico, vem muito dessa falta de satisfação. Né? E que tem uma linha de pesquisa que identifica isso exatamente por eles terem tudo, a facilidade de encontrar as coisas, né? A gente, num período não tão longo, o professor Seth Taniguchi fala isso, que ele diz assim, num período não tão lá atrás, eu comprava uma mala, a mala durava 10 anos. Tinha mala, eu me lembro de ter comprado mala de ter garantia eterna, né? Então, mas era uma mala feita com todo e levava, assim, a fábrica não entregava mala o tempo inteiro. Mas o capitalismo chega, né? Não tem que fabricar muito, porque tem que vender muito, né? E aí faz tudo em escala, tudo. E aquilo faz com que ela fique cada vez mais frágil. Aí ele comenta, né, que eles assim, se a mala tem 1 ano de garantia, é 1 ano que ela vai viver. E você já tem que trocar outra, né? Então, esse descarte fácil, esse acesso fácil, pode levar o jovem a exatamente até essa falta desse prazer, né? Dessa realização. É por isso que se encontra no próprio trabalho de artesanato, na admiração da arte, um caminho para se encontrar esse equilíbrio emocional. Porque a gente precisa de um esforço para alcançar algo. E o que importa para a gente não é o que importa, mas assim, mais valioso do que o produto em si é o processo que a gente leva para aquilo. Né? A gente aprender, como disse o professor Sete, que eu acabei, quando eu li agora há pouco, aprender com os erros, porque aquilo é uma experiência. São essas experiências que fazem com que a gente vá crescendo, né? Não o produto em si. Tomando exemplo, o doutorado, né, estava conversando um pouco, né, preletor Luiz, como é árdua a escrita? É uma obra de arte. Você disse assim que a professora diz, né, diga nasceu. Quando eu encaminhei a tese final para os orientadores, eles disseram, nasceu seu filho, né? Nasceu um filho. E isso, nasceu, né? Mas, gente, não é simples. Não, Quantas escritas tiveram antes para poder chegar até lá? Muitas eu tive que descartar, outras aproveitei para artigos, outras... O produto final não tem nada a ver com aquele produto no início, porque foi o exercício, né? A tentativa, não é por aqui, o caminho é ali. E a coisa chega a um momento que parece tão árduo, né? Para quem está de fora. Alguns amigos dizem assim, não sei como é que você está aguentando isso, né? Mas que a gente, quando vai vendo que a coisa está saindo, que está acontecendo, a gente vai vibrando, vai dando uma satisfação, vai dando uma felicidade, né? Poxa, é possível, e isso vai fazer bem ao maior número possível de pessoas. E isso também pode ser um trabalho manual. A gente pensa que não, mas quando a gente está fazendo aquele trabalho manual, a gente está colocando a nossa energia ali, e aquilo vai fazer bem ao maior número possível de pessoas. Né? Seja a coisa mais simples, seja você requentar uma comida e você aproveita e coloca um tempero, né? Você usa a sua criatividade, aquilo está fazendo bem para o outro e aquilo dá uma satisfação, uma felicidade muito grande para a gente. Veja, eu vou desde uma tese de doutorado que a gente leva aí 4 anos, né? Só Deus sabe como, até uma comida que a gente requenta. É possível, sim. Aí hoje não deu certo, vamos tentar amanhã de novo, né? É não desistir. É a falta de paciência, como disse a preletora Hélia, eu não tenho paciência para isso. É porque hoje mostram para a gente que a gente tem que ser rápido em tudo. Tem que fazer muita coisa o tempo inteiro e muito rápido. Quando não é, o professor Seit, ele até diz assim, né? A gente tem que ter cuidado com a máscara da competência. O que é isso? Às vezes aquela pessoa que ela acha que faz tudo, mas ela anda, é como se ela estivesse andando 1 quilômetro dentro do mar com a água batendo no tornozelo. Ela não conhece nada. Então, não, gente, a gente precisa se aprofundar nas coisas. A gente precisa viver a experiência. Né? Mesmo que aquilo pareça árduo, para a gente dizer, eu tenho competência. Isso só é possível com exercício, com exercício, com exercício. E o exercício ele é feito para a gente relembrar.
né? Porque tem gente, não vou fazer não, eu esqueço tudo mesmo. Ele diz isso aqui, né? Não vou fazer não, eu esqueço tudo mesmo. Aí ele até cita uma bailarina que ela diz assim, eu quando durmo, meu corpo esquece de tudo que eu treinei no dia. No outro dia eu vou treinar de novo para o meu corpo relembrar. É esse o exercício, né? Eu estou relembrando, né? Então, acho que é um pouco isso, né, Preletor Luiz? Muito bom, muito bom. E eu acho importante o tema dessa roda falar do desafio, porque, bom, tá aqui a Fernanda, que é psicóloga, né? Do perigo que a gente tem da zona do conforto, né? Acho que o desafio é legal na nossa vida nesse sentido. Acho que tinha que ficar assim, né, mais frisado aqui para a gente, que o desafio ele não pode ser um sofrimento, mas também ele tira a gente daquela zona do conforto e põe a gente para trabalhar, para pensar, para suar, né? Então acho que é bacana. E isso dói, né, Preletor Luiz? E a dor não é Opa! ruim, né? Dói porque eu estou saindo da zona do conforto. Mas como eu estou, é isso que eu quero, é mesmo quando a gente caminha, a gente faz uma trilha. A gente volta com o corpo todo dolorido, mas tão feliz com tudo que a gente vivenciou, né? Sim, sim. É porque daí sai da zona do conforto e experimenta o prazer, né? Acho que isso é legal de falar também. Eu gostaria de... Obrigada. Eu gostaria aqui de contribuir também com os amigos com um pequeno fato que aconteceu com a minha mãe alguns anos atrás. Nós trabalhamos por muitos anos com um material chamado porcelana fria, o que no popular a gente chama de biscuit, só que nós trabalhávamos muito com peças personalizadas, né? Então as pessoas traziam uma foto para nós, por exemplo, um casal que ia celebrar o seu matrimônio na igreja, e nós construíamos os bonecos personalizados com todos os detalhes e características, né? Daquele casal, por exemplo, inclusive o rosto, né? E aí, a minha mãe um dia recebeu uma amiga dela de muitos e muitos anos, né? Colega de convento, inclusive. Recebeu aqui na casa dela, aqui na nossa casa, e ela estava fazendo justamente uma dessas peças, né? Que exige bastante essa habilidade manual, principalmente na pontinha dos dedos, né? E em certo momento, essa amiga perguntou para minha mãe, que o nome dela é Maria, né? Mas, Maria, como é que você consegue modelar uma florzinha com essa massa? Como se fosse uma massinha de modelar, de 1 centímetro de diâmetro, com esses dedos tão gordinhos. E aí a minha mãe olhou para ela e disse assim, porque a habilidade não está só na ponta dos meus dedos. Ela está na minha mente, que acredita que eu sou capaz de modelar isso. Né? Então, a minha mãe, ela é muito sábia, eu admiro demais, assim, essas saídas que ela tem, né? Para algumas perguntas, mas naquele momento ela me trouxe uma grande lição, né? E é justamente isso, né? Estamos falando de criatividade, de desafio, e nós aprendemos, né, com o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi, toda a literatura da Seichonoye, o quanto nós temos capacidade infinita, né? E essa capacidade muitas vezes não está expressa, não está treinada, mas ela está dentro de nós. E o que faz com que ela se expresse, com que nós tenhamos essa experiência, é justamente se permitir a essas experiências do fazer, né? Que o mais importante é a satisfação do resultado, é incrível, mas observar o quanto você cresceu nesse processo, o quanto você se tornou paciente, aprendeu uma técnica nova, soube manipular materiais, isso tudo nos constrói enquanto seres humanos, né? E nos traz esse olhar, treinamos esse nosso olhar para contemplar o belo também, né? No Clube de Artesanato da Seichonoye do Brasil também, que eu faço parte, né, como membro central, nós tivemos também, em 2019, quando fazíamos oficinas presenciais, né, eu me recordo de uma aluna que ela se desafiou a se inscrever na oficina do Clube de Artesanato. Ela é uma pessoa que no seu dia a dia ela faz um trabalho com bastante números, informações e relatórios, e ela disse que entrou no clube porque ela queria aprender algo diferente, né? Então, quer dizer, ela percebeu nesse fazer manual dela, né, essa possibilidade de se redescobrir. E aí foi interessante porque em várias oficinas no início, ela olhava assim para a proposta e dizia, meu Deus, eu não vou acabar isso nunca, né?
eu não vou conseguir fazer. E nós, como professores da oficina, chegávamos para ela e falava: isso, olha só, você já fez isso da etapa dessa peça. Vamos lá, vamos para a próxima. O que, que você precisa fazer agora? E aí nós fomos, através do incentivo, do elogio para essa pessoa, ela concluiu várias peças e se redescobriu nesse fazer, ao ponto dela conseguir auxiliar o filho dela em casa durante a pandemia a fazer várias atividades que precisavam ser feitas em casa e que não tinha professora naquele momento do lado dele para apoiar. Era a mãe que precisava dar esse apoio, né? E aí nós percebemos o quanto ela, como mãe, como profissional, como ser humano, se descobriu fazendo artesanato, nesse fazer manual, contemplando o belo, relacionando cores, texturas, materiais, o quanto ela foi aprimorando esse olhar dela, né? E o quanto isso engrandeceu. E aí, durante a pandemia, eu conversei algumas vezes com ela nesse sentido, e ela disse: olha, eu ainda continuei procurando coisas para mim fazer. Continuo acompanhando o Clube de Artesanato no Facebook, né? Continuo tendo outras experiências, porque isso me fez muito bem. Me tirou daquele lugar que eu estava tão mecânico, tão racional, e me levou para um campo mais sensível, mais perceptivo das emoções. Né? Então, acho que o fazer manual, o artesanato, né, em que cada um imprime o seu fazer, o seu olhar, a sua originalidade, também faz com que cada um possa se redescobrir enquanto seres humanos para muitas outras ações também, né, da nossa vida e do nosso dia a dia. Que ótimo, obrigado, viu, Ellen? Eu estava ouvindo vocês, gente, estava me reportando assim, quando eu era professor alfabetizador, né? O quanto aqueles alunos que trabalhavam coordenação motora fina, coordenação motora, né? Lateralidade, quando ele chega no momento da alfabetização, não é mais fácil do que para os outros amigos, mas é um caminho, né, de você ter trabalhado aí a questão das coordenações motoras e na hora que você vai levar para o lápis, né, é uma fase já avançada, com certeza. Fernanda? Estou aqui, a gente vai ouvindo e vai remetendo, né, a nossa própria experiência, a gente vai pensando. E na minha infância, né, eu me lembro muito assim que eu gostava da educação infantil, porque eu lembro do cheirinho da massinha de modelar, então eu gostava. Em algum momento, acho que escolar, talvez, não sei, isso sumiu. Essa habilidade assim com as mãos, eu não me lembro. Me lembro de exercitar bastante a questão da palavra, de gostar de escrever, mas essa habilidade manual ficou em algum lugar. E aí eu cresci, né, com aquela crença, gente, não sei fazer artesanato nenhum, isso não é para mim, né, não combina comigo, então é mais fácil comprar. Então, mesmo admirando as peças artesanais, eu era daquela pessoa que encomendava, né? Não que tentava fazer, falava, já tinha assim, não, gente, eu não tenho tempo, olha lá o que a gente vem falando, né? Eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, então deixa que alguém faz. Para cozinhar, a mesma coisa. Deixa que alguém faz, porque eu não tenho tempo, eu não sei, nunca treinei, não aprendi. Então, graças a Deus e as oportunidades da vida para que a gente reveja isso. Então, quando eu me casei, a minha sogra era o oposto. Ela cozinha bem, ela foi costureira, ela tem muita habilidade com artesanato, com bijuteria, e eu não sabia nada, né, gente? Mas foi legal, porque assim, eu fui admirando e aprendendo coisas que eu jamais imaginei que fosse fazer, né? Então, eu fui percebendo quanto essas crenças que a gente traz estão dentro da gente. E que se a gente não olhar e refletir, não dá, a gente não se permite nem experimentar fazer, né? Nem chegar no erro que a Davaneide falou, porque eu já falava, isto não é para mim. Né? E aí começar a experimentar. E o prazer que dá quando a gente consegue. Sim. Então, a comida, a gente foi a pandemia, que todo mundo parou em casa, inclusive eu trabalhando de casa, toda a família trabalhando de casa, todo mundo precisaria comer.
E eu falei, gente, agora vou ter que aprender. Na primeira semana eu ficava com medo de fazer e falar, gente, se esse negócio não der certo, como que faz mesmo esse legume? Como que é mesmo essa verdura? Então, comecei a me preparar, mas sentir, assim, o prazer disso, né? De pôr alguma coisa diferente. A mulher lá da TV falou para pôr isso, mas eu tenho esse outro, deixa eu ver se dá certo. E descobri que dá. Então, eu comecei a gostar do fazer, né? De quanto é mais prazeroso, né? Esse fazer. É trabalhoso? É trabalhoso. Mas o prazer desse pôr a mão na massa, né, estar presente nessas ações é muito prazeroso. E aí o preletor Luiz tinha falado da zona de conforto, né? Sim. Na minha zona de conforto é muito mais fácil pedir pelo aplicativo, certo? Então, combinar que pedir era muito mais fácil. É a zona de conforto. Como é a zona de conforto de encomendar uma peça artesanal, enfim, de não se permitir fazer. Essa é a zona onde a gente se sente confortável, segura. Aí, o professor Masaharu Taniguchi fala assim, gente, que às vezes o jovem pensa, mas no caso a gente pensa também, né? Que era um trabalho mais fácil possível. Só que ele diz assim, só um jovem que enfrenta um trabalho difícil, entre aspas, com confiança, tem um futuro promissor. E aí ele está dizendo o que eu relaciono com a zona de conforto, né? Não permita que a sua força interior adormeça. Se você se acomodar numa posição por demais vantajosa, sua capacidade adormecerá, tal qual um gato que dorme no sofá. Só quem abandona decididamente a almofada macia, a bengala, tudo que traz dependência e avança sem jamais esmorecer, consegue exteriorizar a infinita força que traz dentro de si. Que lindo. Também, né? Descoberta e conscientização da verdadeira natureza humana. Então eu trouxe isso, né? Para mim, quando eu li, falei, gente, ele está falando para mim, vai lá e faz, mulher, né? Põe a mão e experimente. Por mais que a gente tenha que se esforçar, né? Para desenvolver uma habilidade, não quer dizer que não é possível, né? Verdade. É sair desse conforto, entre aspas, né? Para descobrir o prazer de fazer, né? Tudo bem. Parabéns. Bom, amigas, estou amando conversar aqui com vocês, mas o relógio é uma coisa, né? Ele não para mesmo, né? Então, nós vamos entrar aqui agora numa rodada que é a roda, né, das considerações finais, onde a gente vai dar oportunidade para cada uma de vocês manifestarem aí as suas mensagens finais. Pode ser, Dalvanete? Por favor. Eu queria, pegando essa fala de Fernanda, né, iniciar por aí que o professor Masaharu Taniguchi, né, o mestre Masaharu Taniguchi, ela trouxe aí com toda a propriedade. E aí o professor Seiichi Taniguchi também nesse livro, ele fala, né, sobre a questão da satisfação em exercitar. Porque a gente precisa encontrar essa satisfação, que foi o que Fernanda encontrou, e exercitar em estar lá cozinhando. Porque senão a gente desiste daquilo. Aí ele diz, a gente muda de emprego, muda de escola, querendo sempre a coisa mais fácil, quando na verdade a satisfação não está aí. Não está me pedindo um aplicativo e depois dizer que está salgado ou que tá doce demais, né? Sim, está em fazer, né? No exercitar. E que isso, a gente está aqui com educadores, né? A gente tem que pensar nisso desde a educação infantil. Você que é professor, que está aí, é trazer esse fazer desde a educação infantil. É mais fácil você pedir uma cota para os pais trazerem e comprar um presente do Dia das Crianças ou comprar um presente do Dia dos Pais. Mas é muito melhor, inclusive, para trabalhar a educação emocional daquela criança, para trabalhar a criatividade daquela criança, ensinar ela a fazer, né? A fazer algo. O Mendoza sai, fazer algo que seja realmente suja da criatividade dela. Por mais desajeitado que possa ser, é a energia dela, é a emoção dela. Né? Então, não só dentro de sala de aula, mas também em casa. Aí um pai, uma mãe. O preletor Luiz trouxe aí, quando chega na alfabetização,
gente como pedagogo sabe bem disso, né? Como a educação infantil é fundamental para trabalhar a escrita fina, é lá que se trabalha. E o que aconteceu com a preletora Fernanda quando ela disse assim, teve uma hora que eu perdi esse cheiro da massa? É porque a educação, ela trabalha isso muito bem na educação infantil, mas quando chega no ensino fundamental, anos iniciais, tira aquela criança que estava solta, brincando, e coloca sentado numa cadeira, né? A dorsalização dos corpos, com hora para levantar, com hora para... Não, gente. A educação, o ensino fundamental, ele também tem que estar trabalhando essa questão da criatividade. Não é fácil, não é simples, mas a gente insiste, né? Eu aprendi trabalhos manuais, né? Quando eu vou abrir para vocês, inclusive é um relato de experiência meu. Eu teve uma época que eu fiquei num estado de estafa muito grande, quando de tanto trabalhar, e eu vi que não era por aí. E eu resolvi fazer alguma atividade manual. E eu fui buscando, né, algumas coisas para fazer. Só que eu não faço simplesmente por fazer, era fazendo e agradecendo. Fui buscar bordado, mas aí o bordado tinha que contar, que era bordado ponto cruz, tinha que contar muito. E aí eu fazia isso dentro de ônibus, na época eu não tinha carro, fazia dentro de ônibus. Então eu optei para fazer o crochê. Nunca fiz curso de crochê, sempre foi muito olhando. Hoje tem o YouTube, antes não tinha nem isso, né? Pedia receita um e a outra. E fui tentando fazer isso, mas cada pontinho daquele era um agradecimento. E agora há pouco, eu resolvi me desafiar a entrar no artesanato, com crochê, só com crochê de tapeçaria. Gente, eu já estou dando um spoiler aí, tá? Olha a minha primeira peça. Feia! Mas eu não desisti. Fiz lá. Para mim era tão difícil, meu Deus. Mas eu não... Olha, começou tão bonitinha aqui, aí daqui ela deu uma... Mas eu não desisti. Você olha assim, que coisa mal feita, né? Mas eu não desisti. Eu disse, é possível, sim, eu aprender a fazer mais. Eu já vou lhe mostrar uma peça já bem trabalhada. Né? Já toda arrumadinha, 2 cores, bicolor. Ainda não está perfeita. Mas não importa, nunca chega esse perfeito, porque quando a gente vê, a gente pode ser criativo e fazer. Eu já pensei, que tal botar uma tampa? E se eu crescesse mais um pouco, eu repetisse isso? Isso é a criatividade, a gente vai pensando e vai inovando, né? Não foi fácil, né? Quanto tempo você levou isso, Talvanei? Não me importa quanto tempo. O que importa é que cada ponto desse tem aí a prática da gratidão. Estou agradecendo a Deus e a algo. E todos os dias, antes de dormir, eu tiro lá pelo menos 10 ou 15 minutinhos para fazer a minha prática da gratidão, e é com trabalhos manuais, né? Porque aí sai algo que serve de amor para as pessoas, né? Então, que fique aí a dica para vocês. Eu já estou dando um spoilerzinho, né? Tchan, 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 tchan. Tchau, tchau. Parabéns, viu, Davanete? Parabéns. Gratidão imensa por essa oportunidade, viu? Muito obrigado. Ellen? Pois não, então vamos lá, né? Já que a preletora Dalvaneide mostrou aí as suas habilidades, né? Então eu gostaria de brevemente comentar também sobre a ideia do Clube de Artesanato da Seitianoye, né? O Clube de Artesanato, ele tem por objetivo nos desafiar e nos permitir, né, proporcionar essas experiências do fazer manual, né? Mas mais do que isso, é ampliar também o nosso olhar para, por exemplo, eu chegar no supermercado e eu comprar algo numa embalagem que eu possa reaproveitar depois. Então, o nosso olhar do consumo também se modifica quando nós fazemos artesanato, quando nós reaproveitamos materiais, né? E aqui eu gosto muito de colares, né? Longos, eu trouxe alguns colares que eu reaproveitei vários materiais que eu tenho em casa, né? Bolas de madeira, isso aqui são quadrados feitos de papelão que eu revesti com linha, né? E outras formas também são colares longos, assim, né? O estilo é o mesmo, mas na verdade são peças com cores diferentes, adereços diferentes, reaproveitando argolas de madeira, flores de tecido, né? Círculos em madeira também. E assim eu fui construindo, né? Por meio da manipulação desses diferentes materiais, a gente vai construindo. E como diz a Fernanda, ao invés de eu comprar, eu optei por fazer os meus próprios colares, né? E aí as pessoas perguntam, e onde é que você comprou?
fui eu que fiz. Com muita alegria a gente fala, fui eu que fiz, né? Porque é essa alegria de fazer aquilo que você mesmo utiliza, né? Modificando sempre cada vez mais esse olhar, né, para o próprio consumo, né, de tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. E gostaria, para finalizar, né, de também deixar algumas dicas aqui para os amigos, né, de como nós podemos ativar ainda mais, né, soltar o gatilho da nossa criatividade no dia a dia. Então, perceba como você opera em relação às informações, né? Uma dica muito valiosa é você procurar ouvir uma música que lhe leve para um outro lugar no seu pensamento, lhe traga uma serenidade mental, faça você se conectar com você mesmo, um filme que você goste, que seja agradável para você. Ou então ter pequenas pausas no seu dia a dia em que você sai do ambiente em que você está e você vai contemplar a natureza, você vai ouvir um pássaro, você vai conversar com outra pessoa de forma pessoal, de forma presencial, né? Essas pequenas ações trazem esse ambiente, essa serenidade mental que faz com que a nossa criatividade esteja sempre movida, né? E sempre em ação ao nosso favor. Para o momento em que a gente precisar utilizar, ela estará sempre à nossa disposição, né? Então, desafie-se, permita-se a essas experiências daquilo que é trabalhoso, daquilo que exige dedicação e se redescubra nessas atividades, né? Porque nós vamos perceber o quanto é prazeroso e o quanto é satisfatório produzirmos com as nossas próprias mãos, né? Algumas peças manuais ou aquilo que nos desafiarmos a fazer também, tá bom? Muito sucesso a todos e agradeço imensamente por essa oportunidade. Muito obrigada. Que lindo, né? Bom, antes de passar, né, para a Fernanda, para as suas considerações finais e também, né, anunciar a tarefa de hoje, me lembrei agora, gente, eu tenho guardado entre os meus pertences de valores, minha mãe, quando ela foi casar, ela fez o enxoval dela todinho, ela mesma. Bordou, pintou, fez tudo. E eu tenho guardado entre os meus pertences a última peça do enxoval dela, quando antes dela falecer, ela me entregou, ela falou, olha, o que sobrou, né, do meu enxoval foi isso, e é uma toalha de rosto com um barrado de crochê na ponta, e eu guardo essa toalha com muito carinho, né? Ai, que lindo. Fernanda? Que lindo, né? E isso torna isso único, né? Olha o valor inestimável dessa toalha, não é mesmo? E bom, gente, quero agradecer imensamente essa oportunidade, essa reflexão, essa troca de conversa com essas duas queridas. Muito obrigada, amigas, leitoras, queridas. E seguindo, então, né, a ideia da roda de conversa, as dicas que a preletora Ellen acabou de dar para o pessoal, é justamente essa tarefa desta semana, que a gente escolha alguma coisa para criar com as próprias mãos. Desde um prato de comida que você não... Mas tem que ser desafio, né, gente? Se você já for Masterchef, não, né? E aí tem que ser uma coisa diferente, um desafio, né? Se desafie a fazer. Pode ser um artesanato, uma bijuteria, né? Um crochê, um tricô, não sei, um quadro que você quiser, desde que você interprete como um desafio e, ao mesmo tempo, se permita, né, esse criar com as mãos, esse fazer. Se você já passou por esse processo e já tem aí alguma coisa pronta, quer compartilhar conosco, compartilhe conosco esse processo do fazer, quer mostrar o resultado final, mostre já pronto para a gente. Como que você vai mostrar? Continuando, tirando aquela foto e postando nas nossas redes sociais, ou no Facebook, ou no Instagram, @SNI, perdão, gente, volta tudo, @educadores.sni, como está sinalizado aqui embaixo, né? E colocando a hashtag Criatividade Sem Limites. Então, vale o que você quiser, desde que, né, seja desafiador para você. Tá? Pode ser um colar também,
Olha, demorei um século para conseguir aprender esses nós, estou aprendendo ainda, mas estou orgulhosamente usando ele hoje. Então, vamos lá, compartilhe conosco, assim a gente contagia, né, positivamente mais pessoas a praticarem, a experimentarem, a se permitirem esse fazer. Então é isso, muito obrigada, gente, muito obrigada a todos. Muito obrigado. Até a próxima oportunidade. Queria também, lembrei aqui de uma época que, quando eu era adolescente, eu participei de um amigo secreto, e esse amigo secreto, cada um tinha que fazer um presente feito pelas suas próprias mãos e entregar para a pessoa que você sorteou, né? Então, foi uma experiência muito legal também, porque as pessoas acabam se descobrindo, né, talentosas. Bem, nós iniciamos, né, o nosso programa com uma oração. Vamos também finalizar esse programa com a oração. Então, gostaria de pedir àquelas pessoas que puderem assumir a posição de oração ou simplesmente fechar os olhos carnais e acompanhe a oração que está no livro Minhas Orações, página 21, Oração por Segurança e Prosperidade. Protegido por Deus, sou sempre saudável. Protegido por Deus, sou sempre feliz. Protegido por Deus, sou sempre próspero. Protegido por Deus, estou sempre seguro. A sabedoria de Deus sempre me orienta em direção à segurança e à prosperidade. Muito obrigado, muito obrigado. E assim, então, queremos agradecer, né, a generosidade das preletoras que vieram hoje contribuir com a nossa roda de conversa. Preletora Dalvaneide, muito obrigado. Preletora Ellen, muito obrigado. Muito obrigado. Preletora Fernanda, obrigado por essa parceria, né, nessas 3 rodas de conversas, nessas 3 quintas-feiras. E a você que está conectado, aguardem, teremos então o fechamento do mês de julho através da roda de conversa da 4ª e última quinta-feira do mês de julho, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe cada um dos senhores, todos os seus familiares. Muito obrigado. Você sabia que a Seiichi Onoye está retomando com força total todas as suas atividades presenciais? E você é nosso convidado para participar da Conferência da Luz 2022. Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Em todo o Brasil, em diversas localidades, preletores da Seiichi Onoye realizarão palestras tratando sobre diversos temas da vida cotidiana, e também teremos a oportunidade de participar da maravilhosa prática da meditação Shinsokan de oração mútua, momento em que podemos dedicar amor uns aos outros, orando uns pelos outros, fazendo concretizar a cura divina e trazendo a solução para diversos problemas da vida cotidiana. Participe deste evento, Conferência da Luz 2022, Segredos para uma vida harmoniosa, saudável e próspera. Como serão diversas localidades em todo o Brasil, certamente aí, bem pertinho de você, eis a oportunidade de entrar em contato com a filosofia que tem ajudado milhares de pessoas a despertarem para a sua natureza divina. Confira a data, endereço e contato para se planejar e confirmar a sua presença. Muito obrigado!